Tudo bem, meus irmãos? Boa noite a todos. Com muito prazer que Deus nos dá essa oportunidade. Eu estou aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. O assunto de hoje tem uma importância muito grande, muito bom, é um assunto que chama muito a minha atenção. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer um pedido antes de orarmos, que eu costumo sempre estar pedindo. E vou continuar pedindo, irmãos, porque eu preciso da sua ajuda. Irmãos, entre no YouTube e digite Missionário Ricardo Lins. Você vai clicar em um dos nossos vídeos lá, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Mas quando ativar o sininho, vai aparecer a palavra personalizada. Você clica nessa palavra para você todos os dias ser notificado de todo o conteúdo desse canal. É importante, irmãos, que você faça isso, porque o canal precisa crescer. E para que a obra de Deus avance e chegue no máximo de pessoas possíveis, esse canal precisa crescer. E para que esse canal cresça, eu preciso da sua ajuda. Jesus precisa da sua ajuda. Eu estou fazendo a minha parte aqui, mas se você fizer a sua parte, se inscrevendo, divulgando, ativando o sininho, né, clicando lá na palavrinha personalizada, porque senão só ativar o sininho não vai resolver. Você vai ter dificuldade, às vezes não vai receber vídeo, vai achar que eu não estou gravando vídeo. Todo dia nós gravamos vídeo, irmãos. Então, deixe o seu like, divulgue esse canal, passe esse canal para frente, porque tem muita gente precisando de Deus, precisando ouvir uma reflexão, uma palavra que venha entrar no seu coração e venha trazer transformação, tá bom? Eu peço isso a você que é meu irmão na fé, a você que é cristão, cristã, a você que não é cristão também, que se gostar da mensagem, que você passe adiante. Quero de antemão agradecer os inscritos do canal e que a nossa família possa crescer cada vez mais, tá? E que essas reflexões bíblicas possam trazer um avivamento para a nossa vida, tá bom? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pelo dia e pela noite, pelos momentos de estarmos aqui tendo o privilégio, Senhor, de estudar a palavra do Senhor. Fale conosco através deste assunto, que a história desse personagem bíblico possa ser um exemplo para nós e que possamos realmente procurar nos buscar qualificações em Cristo Jesus, assim como Ele também. Fica conosco, abençoe todos aqueles que me assistem, em nome de Jesus, amém. Para você que me assiste nesta noite, uma boa noite. Para você que vai me assistir amanhã, um bom dia. E para você que vai me assistir amanhã de tarde, uma boa tarde, tá bom, gente? E a noite do dia de amanhã, uma boa noite, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Jó. Irmão, Jó, a história de Jó é uma história fascinante. É uma história assim que ela serve para tirar muita gente da zona de conforto. Quando eu falo tirar pessoas da zona de conforto, eu estou me referindo a povo de Deus, tá? É uma história que nos ensina muitas lições e nós vamos ver várias delas aqui que a gente pode estar tomando para a nossa vida. Hoje a gente vai estudar sobre reto, embora provado. Jó era um homem reto? Sim. Mas mesmo sendo reto, ele não deixou de ser provado. Se Jó, que era um homem reto, foi provado, quem dirá nós, irmãos? Então nunca peça a Deus, Senhor, tira essa provação da minha vida. Porque as tribulações, as provações, elas são obreiras nas mãos de Deus. Elas são bênçãos disfarçadas para a minha vida e para a sua vida, irmão. O que nos faz estar próximo de Cristo,
O que nos faz nos manter ligados a Cristo é justamente as provações, as aflições. Porque se a gente tivesse uma vida que vai tudo bem, que tudo está perfeitamente bem, sejam sinceros, vamos lembrar de Deus? Não vamos, irmãos. Vamos ver o que o livro de Jó nos diz. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha as qualificações. Jó era um homem virtuoso, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, ele tinha como característica, como atributo, como fruto na vida dele, integridade, ele andava em retidão, ele se desviava do mal e ele era temente a Deus. Olha quantas qualificações esse homem tinha. E nós conhecemos a história, né? Certa vez, os filhos dos homens foram ter com Deus, e ali veio Satanás também, né? E até então ele tinha acesso ainda à porta do céu, tá? E aí Deus pergunta: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra. E aí Deus fala assim: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra como ele. E além de não ter ninguém na terra como ele, ele é um homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal. Ou seja, ele é o que você não é, Satanás. Irmãos, imagine a fúria de Lúcifer ao ouvir isso. Vamos ver o que a história nos diz, né? A Bíblia nos relata claramente de que Satanás falou: mas também tu permite que ele tenha do bom e do melhor, tu dá do bom e do melhor para ele, então é fácil, por isso que ele te serve. Deixa eu tocar nele para ver se ele vai continuar assim, se ele não vai blasfemar contra você, contra o Senhor. E aí Deus fala o quê? Vai lá, toque em tudo que ele possui, só não tire a vida dele. Então, irmãos, nós vamos avaliar um pouquinho, fazer uma reflexão do que a experiência de Jó tem a nos ensinar e o que esse homem passou. A abnegação, que é o princípio do reino de Deus, é o princípio que Satanás odeia. O diabo não gosta de pessoas abnegadas, desprendidas, pessoas que renunciam à sua vida por amor a Cristo. Ele nega até a existência do mesmo. Então, irmãos, saiba que se você está buscando abnegação, e deve buscar mesmo, porque Jesus foi um homem abnegado. Cristo era abnegado, era humilde, era desprendido. E nós devemos buscar isso. Você vai comprar uma briga com o reino das trevas. Mas não se preocupe com isso, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, pelo seu sangue. Amém? Desde o início do grande conflito, tem ele se esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. Meus amigos anjos, este Deus que vocês procuram adorar é um Deus arbitrário. Ele é egoísta. Ele quer que tudo gire em torno de si mesmo. Mas eu tenho uma proposta para vocês. Se vocês vierem comigo, vocês terão liberdade. Vocês serão seus próprios deuses. O que eu estou falando está escrito, irmãos. E aí, como ele tinha uma influência grande sobre muitos anjos, não é à toa que até então ele tinha persuadido a metade dos anjos, isso se encontra no livro História da Redenção, só que uma parte voltou atrás
mas ainda assim ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. São muitos anjos. Então Lúcifer tinha um poder de persuasão. Ele tinha a apreciação da maioria dos anjos. Até porque Pai, Filho, Espírito Santo, depois vinha Lúcifer. É como se ele fosse um primeiro-ministro no céu, além de ser regente do coro celestial. Muito bem. Então ele tentou persuadir a mente dos anjos. E infelizmente ele conseguiu, irmãos, de uma boa parte. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome. Você adota o nome de Cristo? Eu adoto. Então nós devemos refutar esta pretensão de Satanás. Todos aqueles que carregam o nome de Cristo devem refutar essa pretensão de Satanás. Muito cedo na história deste mundo, apresenta-se-nos um relato da vida de alguém sobre o qual se desencadeou essa guerra de Satanás. Na verdade, irmãos, a história de Jó ela nos mostra o que é o grande conflito. O que Jó passou é o que nós estamos passando hoje. Você acha que o diabo não pede a permissão para nos provar? Com certeza. Mas o que nos importa aqui é ver qual foi a reação de Jó diante de tudo isso. A respeito de Jó, o patriarca de Uz, o testemunho daquele que pesquisa os corações foi: ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, já pensou Deus falar isso de você e de mim? Será que Deus, olhando hoje para a terra, ele conseguiria citar isso de algum ser humano? Eu acho um pouco difícil, irmãos. Isso aqui mostra o nível de comunhão que esse homem tinha com Deus. Ele era um homem extremamente abnegado, que vivia para agradar a Deus. E o diabo tinha ódio disso. Por isso tentou destruí-lo. Contra este homem, Satanás apresentou uma insolente acusação. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Acaso, ó Deus, tu não cercaste Jó de tudo do bom e do melhor? É por isso que ele te serve. Aí é fácil, mas deixa eu tocar nele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E nós conhecemos a história. E Deus permite que Satanás toque em tudo que Jó tinha, mas que não tire a sua vida. Isso mostra que Satanás vai até onde Deus permite. Se eu estou falando para alguém nesta noite que está sendo provado, peneirado, está passando por uma peleja, lembre-se, tudo passa, tudo tem um fim. Você está passando por uma negra nuvem que passará. Eu estou passando por uma negra nuvem que passará. Porque tudo passa, irmãos. Tenha certeza disso. Muito bem. O Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Permitindo isto, Satanás destruiu tudo quanto Jó possuía. Manadas, rebanhos, servos, servas, filhos, filhas. E além de tudo isso, se nós parássemos por aqui, já seria, nossa, grandes coisas. Já seria uma peleja terrível, irmãos. Imagine o que é você perder tudo. Às vezes você ficar distante de quem você ama já é difícil. Imagine você perder alguém.
Saber que você nunca mais vai poder ver aquela pessoa, a não ser naquele dia, se essa pessoa morreu em Cristo, e quando ressuscitar, e aí sim você vai poder revê-la, né? Se você também morrer em Cristo, ou se não morrer, permanecer de pé e ser arrebatado junto com os mortos em Cristo. Mas Jó perdeu tudo e não para por aí. Ainda assim ele foi ferido de tumores malignos. Se eu estou falando para alguém nesta noite que está passando pelo vale da sombra e da morte, está sofrendo de um câncer, está sofrendo de um diabetes, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma hipertensão, de uma AIDS, que tem vivido cabisbaixo, triste, angustiado, que pensa que seu problema não tem solução. Irmãos, eu estou estudando com você nesta noite sobre um personagem bíblico que foi ferido de tumores malignos, da planta do pé até o alto da cabeça. Imagine esse homem era deformado. Sem dizer que você já viu alguém com uma ferida na perna, né? Aquilo coça, aquilo pinica, irmãos. Aquilo incomoda. Imagine um homem com ferida da planta do pé até a ponta da cabeça. Que sofrimento, irmãos. Talvez você esteja se perguntando assim: mas que Deus é esse que permite que um ser humano passe por isso? Aonde está o amor de Deus? Tenha certeza que Deus não permitiria que qualquer um passasse por isso. Se Deus permitiu que Jó passasse por isso, é porque Ele sabia que Jó, até onde Jó poderia ir por ele. Então, irmãos, cada um passa por um tipo de provação. Mas toda tentação que vem sobre nós, ela é humana. Deus não vai colocar algo sobre você que você não possa suportar, porque Deus não é injusto, Deus é justo. Então, irmãos, Jó foi provado para ser aprovado. E aí, irmãos, existe aqui muitos exemplos aqui que nós podemos tirar como lições. Talvez eu esteja falando para alguém que não esteja passando nem metade do que Jó passou. Até porque passar o que Jó passou não é para qualquer um não. Tá? É claro que ele é um homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas é difícil hoje. Até porque nós somos uma geração considerada a mais fraca da face da terra. Então Deus, Ele sabe que tipo de provação Ele pode permitir para a vida de cada um. Mas a Bíblia diz que este homem, mesmo diante de tudo isso, ele tomou a decisão de confiar em Deus, ao ponto de dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. É esse tipo de confiança que Deus espera de nós, irmãos. Acreditar que Deus é capaz de mudar o teu quadro, ainda que você tenha perdido tudo, ainda que você esteja cheio de feridas no corpo. A Bíblia diz que em nenhum momento Jó murmurou. E a história não para por aí não. Ainda outro elemento de amargura lhe foi acrescentado na taça. Olha quanta peleja, quanta labuta, quanto sofrimento Jó passou. Ainda para piorar ainda mais, além de feridas, de ter perdido os filhos, servos, tudo. Ou seja, ele recebeu uma opressão com acusações e delitos daqueles que se diziam seus amigos. Imagine isso, irmãos. Imagine a sobrecarga que estava sobre Jó. Imagine a estrutura psicológica que ele teve que ter. Agora, qual foi a reação diante de tudo isso que Jó teve? Jó confiou em Deus.
Eu sei que o meu Redentor vive e que por mim ele se levantará. Ele sabia em quem ele cria, irmãos. Ele tinha plena confiança de que Deus poderia mudar o cativeiro dele. E de fato, Deus mudou o cativeiro de Jó, irmãos. Nós vamos ver isso. Se ele me provasse, disse ele, sairei eu como ouro. Assim foi. Por sua paciente persistência, Jó era um homem paciente, considerado um dos homens mais pacientes da Bíblia. Por sua persistente paciência, Jó reivindicou seu caráter, e bem assim o daquele de quem ele representava. E sabe qual foi o final de Jó? Sabe qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? E o Senhor lhe deu a Jó em dobro tudo o que antes ele possuía. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Isso significa que se Jó tinha filhos e filhas, Deus deu filhos e filhas mais belos, melhores ainda para Jó. Se Jó tinha manadas de bois, servos, servas, Deus deu tudo em dobro, melhor ainda. Tudo pela fidelidade de Jó. O diabo pensou que poderia tirar tudo de Jó, mas o que ele não sabia era que o tudo que Jó tinha era Deus. Isso não se pode tirar. E Deus, irmãos, precisa ser tudo na nossa vida. Nós não podemos estar presos a nada disso. Por isso que Jó não reclama, irmãos. Jó poderia falar assim, mas por que tu tirou meus filhos? Aqueles que são as coisas mais importantes que eu tenho nessa terra. Em nenhum momento Jó murmurou. Jó confiou. Jó apenas confiou. E ele sabia que o choro poderia durar uma noite, mas a alegria viria pelo amanhecer. E Jó recebeu tudo em dobro. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aquele que me ouve, meu jovem, minha jovem, seja qual for o problema que você está passando, Deus, ele vai mudar o cativeiro da sua vida. Seja doença, seja desemprego, seja familiar, seja nas questões dos filhos, desobediência, Deus está do teu lado. Agora você precisa confiar. Agora o que Deus deseja pronunciar de cada um de nós é: observaste o meu servo João, a minha serva Maria, porque ninguém é na terra como ela, ninguém é na terra como ele. Justo, íntegro e que se desvia do mal, reto, temente a Deus. É isso que Deus quer escrever da nossa vida, irmãos. Só que a gente precisa se anular, se abnegar. Esse é o relato que a Bíblia nos deixa sobre Jó, irmãos. Um homem virtuoso. E nós devemos também buscarmos sermos pessoas virtuosas. Seja você mulher, procure ser uma mulher virtuosa. Seja você homem, procure ser um homem virtuoso. Seja você jovem, você tem qualidades. Você é virtuoso aos olhos de Deus. Você é virtuosa, minha jovem. Deus conta com você para finalizar a história terrestre desse mundo. Essa guerra foi vencida, irmãos. Não pela força, não pelo braço, não pela violência, mas pelo testemunho o testemunho silencioso de um patriarca. Meu desejo dessa noite é que possamos ser como Jó, ao ponto de Deus pronunciar o que ele pronunciou de Jó. Observaste o meu servo João, Maria, José, Daniel, porque ninguém é na terra como eles.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos viver como Jó viveu. Uma vida de obediência e de plena confiança em Deus. Feche teus olhos para falarmos com Deus. Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixa histórias tão fascinantes como do patriarca Jó. Um homem que foi leal ao Senhor, um homem que preferia morrer do que transgredir o teu mandamento, um homem que sofreu, imagino eu, com uma agonia tremenda, porque tamanha eram as feridas que estavam no seu corpo, e estar com feridas, com úlceras da ponta do pé à planta da cabeça, irmão, isso não é para qualquer um. Então, meu Senhor, da mesma forma que tu foi com Jó, Pai, mas que Jó fez a parte dele, me ajuda o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, o meu jovem, a minha jovem que me assiste, a ter esse tipo de fé e confiança de que ainda que as coisas pareçam não estar da maneira que gostaríamos, e ainda que a gente não consiga enxergar uma luz no fim do túnel, que possamos acreditar que o Senhor é capaz de mudar o nosso cativeiro. Por favor, Pai, nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe.